Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. 28ª semana do tempo comum, ouviremos e refletiremos o Evangelho desta terça-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho que acabamos de ouvir apresenta Jesus mais uma vez em confronto com os fariseus. Ora, este confronto com os fariseus não é provocado por Jesus, mas antes pelos próprios fariseus. Qual é a razão deste confronto? Os fariseus apresentam leis e tradições vazias de espiritualidade, portanto, leis e tradições que não servem mais à vida. E Jesus começa, nesse contexto, a ensinar um novo jeito de ser e viver. Jesus diz que aquele que deseja ser amado deve antes amar. Aquele que deseja ser perdoado deve antes perdoar. Aquele que deseja ser servido deve antes servir. E isso incomoda muito os fariseus. Incomoda muito aos fariseus. Por isso mesmo, eles começam a tramar formas de desacreditar Jesus, desvalorizar o que Jesus ensina. E hoje o Evangelho apresenta uma cilada. Um fariseu convida Jesus para jantar com ele e fica ali observando se Jesus vai cumprir as leis da purificação, ou seja, se Jesus vai lavar as mãos antes da refeição, como era exigido pela tradição da época. Jesus não faz isso justamente para provocar uma mudança, uma conversão neste fariseu e, consequentemente, em todos os fariseus. E aí Jesus vai dizer para ele o quê? Que ele se preocupa com o exterior, ele até lava o copo e o prato por fora, mas o coração interior deles está cheio de roubos e de maldades. Vejam só, roubos e maldades, algo que desagrada muito a Deus. Portanto, Jesus procura corrigir os fariseus para que cumpram a justiça, cumpram a caridade, e não o contrário, apenas uma lei externa, uma lei da aparência. Jesus chama os fariseus de insensatos, uma palavra forte, não é? Uma palavra pesada. A insensatez é uma cegueira que não consegue enxergar que aquelas leis e tradições já não servem mais à vida. Por quê? Porque elas se tornaram incoerentes, ou pelo menos aqueles que as defendem são incoerentes como os fariseus. Há uma incoerência entre o que eles apresentam, exigem e o que eles praticam, o que eles fazem. Por isso Jesus pede para que eles antes pratiquem caridade, para que eles deem esmola de tudo aquilo que eles possuem, para que assim se tornem puros, para que assim se tornem mais próximos de Deus. Irmãos e irmãs, que este Evangelho nos ajude a fazer da nossa religião, das nossas tradições, das nossas leis, instrumentos para que possamos, a partir deles, praticar a caridade, a justiça, promover vida digna para todos nós. Se assim não o fizermos, a religião, a tradição
e as leis podem estar vazias de sentido. Jesus quer dar um novo sentido à religião, às tradições e às leis. Por isso corrige o fariseu ou os fariseus e chama a atenção de todos, inclusive a nossa no tempo atual, para que a gente possa ser coerente com aquilo que nós acreditamos. Deus nos ajude a assim vivermos. E que Ele abençoe você, abençoe sua família e abençoe este nosso dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.